Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo te contar várias informações completamente variadas, nenhuma é necessariamente conectada com a outra, mas que eu preciso, como sempre, fazer aqui um resumo das últimas do Colorado para te deixar bem informado. Esse e todos os vídeos em parceria com a galera do Aposta Ganha. Se tu maior de 18 anos, quer brincar e te divertir, sabendo que é com responsabilidade, tem que ter juízo na cabeça, me chama em qualquer rede social que eu tenho um bônus pra ti. É de graça, tu não entra com nada, tu não precisa colocar nada e tu vai lá, só fazendo teu cadastro com a galera do Aposta Ganha, ganha 5 pra brincar, conhecer. Gostou, fica, não gostou, vai embora. Como? Me chama em qualquer rede social aqui embaixo e manda bônus ou Aposta Ganha, qualquer uma dessas palavras, no meu Instagram, por exemplo, que automaticamente tu recebe esse brinde. Mas faz lá, primeiro falar comigo, para depois te cadastrar. Gente, olha só, notícia das últimas horas é a renovação de Gabriel Mercado. A informação começa com Simon Bianchini na Rádio Gaúcha, dá conta de que o Inter já tem tudo acertado para a renovação contratual do Mercado. Aos 37 anos, ele está jogando muito nos dois sentidos, em alto nível e também muitas vezes, o que, para a idade dele, é sim importante e relevante no contexto. O Inter está renovando com uma liderança, com o capitão, está praticamente tudo certo. Aquela história de tá acertado com o jogador, com o empresário, agora é só colocar no papel e assinar. É óbvio que assinar, entre aspas, falta tudo. Mas né, toda a tendência, o caminho é esse. Pedro Henrique. O Corinthians, através de Mano Menezes, demonstrou interesse na contratação desse jogador. Já há no Beira-Rio uma confirmação de que de fato existia uma consulta, procura, uma tentativa, alguma sinalização do Corinthians dizendo que tem interesse no jogador. Mas primeiro, o Inter não quer a liberação, o Inter não faz nenhuma questão em liberá-lo e nem o jogador. Aquela história do cara que já rodou por muito tempo fora daqui, né, tem 32 anos já rodou por muitos clubes lá na Europa, já fez sua carreira, agora voltou para o clube do coração, recentemente renovou por um bom salário, coisa de mais de R$500 mil e a tendência é que fique. Só uma situação muito assim, poxa, o Kudê renova, fica para 24 e diz, olha, eu não quero o Pedro Henrique, não vou ficar com ele, aí é uma outra história, se fala novamente sobre essa situação, mas a tendência é que ele não saia. Hoje, 2 jogadores voltaram da seleção brasileira olímpica e já estão treinando. Matheus Dias, volante que foi titular e peça importante, ele e o Ronald do Grêmio eram os caras que começavam o meio-campo da seleção brasileira olímpica, e Tauan Lara. O Matheus Dias volta com moral por conta da titularidade, mas o Tauan Lara também tem uma questão interessante. Ele entrou, não era titular, mas entrou em alguns jogos do Brasil. Detalhe, inclusive na final, onde deu assistência para o gol do Ronald que levou o jogo para os pênaltis contra o Chile, Brasil campeão olímpico, campeão do Pan-Americano. Detalhe, Matheus Dias e o Tauan Lara foi várias vezes utilizado como ponta esquerda. Talvez seja uma função para ele. A partir do momento que a gente está vendo aí ter dificuldades na lateral esquerda, o Dalbert, o Baldasso, dizendo que o Tauan Lara é Roberto Carlos perto do Dalbert e tudo mais, mas assim, o Tauan pode estar se redescobrindo numa ponta esquerda para ser utilizado numa função um pouquinho diferente do que aquele tradicionalmente é usado na sua carreira. Uma dessas, o Ramon Menezes, técnico da seleção brasileira de base, descobriu algo interessante para ele. Gente, o Internacional jogou contra a equipe do Cruzeiro. E Nicão deu uma entrevista bastante interessante na saída de campo. Eu consegui o áudio com o pessoal da Rádio Itatiaia, do Jornal Tempo, e basicamente está aqui na sua tela o Nicão falando na saída do jogo, dizendo que é difícil falar depois de uma derrota como aquela. No primeiro gol eles estavam melhor na partida, tomaram um gol e aí o time deles, no caso o Inter, entra no que é o retrato do futebol brasileiro hoje. E de muita cera, jogo parado, muitos minutos corridos. Isso dificulta. Todas as equipes que estão na frente usam deste fator, segundo ele. E a gente, segundo o Nicão, precisa mudar urgentemente o nosso futebol brasileiro. E por isso que o futebol brasileiro está em declínio. Todo mundo está achando que é bom, mas o futebol brasileiro está ficando para trás. Como que diz assim, tá todo mundo achando lindo isso de se retrancar, mas a gente está ficando para trás por conta desta situação. É o Nicão dizendo que o Inter se retrancou, se fechou, foi um erro, fez antijogo, cera, aquela história toda de não jogar, de ficar enrolando. E ele não fala só de, fez retranca, não, é praticar um antijogo, aquela história que os clubes sempre reclamam que é contra eles, mas às vezes por outra face, né? É sempre assim na história do futebol. Mas enfim, tá feito o registro do Nicão, o Inter já reclamou por isso, agora foi a vez do Cruzeiro, aí você faz sua análise. Uma última aqui, que é uma postagem do Inter,
na sua rede social oficial, dizendo o seguinte, que o clube está chegando perto de 130 mil sócios. O Inter está comunicando à sua torcida que está chegando perto dos 130 mil sócios. E esse é um ponto interessante. Afinal de contas, o Inter tem uma campanha decepcionante no Brasileiro, né? Tá aí da metade para baixo da tabela, não tá bem ultimamente, mas a campanha da Libertadores ainda repercute, ainda dá frutos. O Inter, segundo a versão oficial do próprio clube, está chegando, está triscando os 130 mil sócios, o que evidentemente é uma campanha bem interessante, é um dado bem relevante, é um número alto, é um número elevado e é muito por conta da Libertadores. Baldasso no Debate Raiz, você sabe, Debate Raiz do meio-dia a 1, um pouquinho antes do meio-dia, um pouquinho depois da 1, aqui no YouTube, Debate Raiz. Baldasso chegou a lembrar quando eu dei essa informação, dizendo o seguinte, a torcida do Inter, quando ganhar um título, vai a 200 mil sócios, porque o torcedor está fazendo a sua parte. O time é que às vezes não está se ajudando nas últimas temporadas, tá certo? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.